Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre o servir, o serviço que é uma coisa tão importante e tão recomendada na senda mística. Vamos tentar destrinchar um pouquinho esse assunto, colocando sob o seu ângulo filosófico e místico. Mas antes nós queremos abrir o programa, como já de hábito, com um clipe que remete a esses assuntos elevados que são tema do nosso programa. Vamos assistir. O servir. O servir é um dos mestres mais poderosos. Ele nos concede inúmeras graças, tão logo nos coloquemos à sua disposição. Recebemos a inspiração e a força necessárias para realizarmos as ações feitas para o bem geral. Ele nos faz conhecer a profunda alegria do trabalho realizado altruisticamente. Nossa participação no servir nos ajuda consideravelmente a desenvolver nossa compreensão e nossas faculdades potenciais. Sentimos no interior mais profundo de nós mesmos a paz e o amor que resultam de nossa harmonização com as leis divinas. O servir é uma das vias que conduzem à eterna luz da sabedoria divina. Quem é o maior? Quem é o maior? O Mestre Jesus, sentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Meditemos. Fratre Elias, vamos falar então um pouquinho da dimensão cósmica do serviço aí, conforme inspirado até por essa bela mensagem e por essas imagens aí que são simplesmente maravilhosas. Vamos dizer assim, o profundo, o fundo do mar, assim como é inspirador, Nossa. Imagens belíssimas e que oferece todas essas proporções, Quer dizer, para a gente ver cada vez mais como a natureza tem mensagens lindas a passar a todos nós. E às vezes não damos o devido cuidado, não é? Sim. E a gente vê que é um servir permanente. Ninguém está perguntando nada, é um servir permanente, não é?
Serve a tartaruga, serve a baleia, serve o peixinho, serve o peixe maior, o menor, a água, o mar, o vento, a terra. Se nós observarmos bem, todos estão servindo. Uma doação perpétua. Uma doação perpétua, perene, vamos assim dizer, não é? Mas essas observações nós não as fazemos, né? Nem com relação ao servir, vamos dizer assim, dentro desse enfoque, diríamos até assim, vamos dizer assim, místico, espiritual, é importantíssimo, porque é através dele que nós vamos entender, inclusive, que nós já estivemos falando anteriormente, a questão do egoísmo, da vaidade, não é? Do orgulho, de tudo mais. O servir é um exercício. E nós, felizmente, hoje já temos até lei falando nisso, né? A lei do voluntariado, quer dizer, a importância de nós sermos voluntários em algum momento. Nem sempre nós podemos conseguir 24 horas, não é? Mas podemos ser em algum momento. Agora, dependendo do enfoque do servir, nós vamos ver que é 24 horas. Nós servirmos acordados, servirmos dormindo, servirmos sonhando, não é? Que coisa impressionante. Como é que é possível, de muitas formas, Frater Elias, nós estarmos servindo, né? Ou seja, contribuindo com alguém ou com a vida, dormindo, por exemplo? Ah, mas sim, depende tudo de como nós estamos esse dormir, não é? Quer dizer, a pessoa que faz aquela sua oração, aquela sua bênção, não é? Aquela sua preparação, vamos dizer, para o dormir, ele já está se colocando à disposição do cósmico, ou das leis cósmicas, das leis divinas, ou vamos chamar assim, do mundo celeste, como alguns preferem, justamente para. Naquele período ele ser utilizado para... Não é? É que nós sempre vemos apenas um único, não é? É essa a questão toda nossa, como já falamos em alguns programas, a questão da forma, a questão daquela cultura que nós já temos. Nós não entendemos que nós somos um ser multidimensional, vamos assim dizer, não é? Quer dizer, somos um ser espiritual, temos uma experiência humana, mas há momentos em que nós estamos tendo uma experiência espiritual. Mais profunda, não é? Então tudo isso é importante que a gente tome consciência, porque a gente vai vendo que a vida vai se tornando mais bela. E é isso que a natureza está nos mostrando, não é? Que há uma beleza por trás de tudo isso. E o servir mostra isso. Mas veja que coisa interessante, que o servir nós precisamos ter um cuidado. Não é se servir, não é? É servir e realizar. Porque senão você entra naquela coisa do se servir e se realizar. Então aí você começa a desenvolver o quê? O egoísmo e uma série de outras coisas bastante delicadas, até prejudiciais para o seu próprio desenvolvimento. Veja que coisa interessante. Então uma coisa que até hoje não vimos ainda, por onde passamos, vamos dizer, aquilo que lemos, de que não se apresente o servir. Agora é interessante que uma das mensagens mais belas do servir é a mensagem do Mestre Jesus. É marcante, entende? Então, nós temos que entender que é isso, temos que cada vez mais compreendermos isso, aplicarmos, porque é de forma simples, não é? De forma simples que hoje o voluntariado está nos mostrando. Quer dizer, algumas pessoas dizem, não, mas eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro. Será que é assim mesmo? Será que nós não temos tempo? Será que nós não podemos fazer esse servir até durante o nosso trabalho? Tudo depende de como nós entendemos esse servir. É que a imagem do serviço, Frater Elias, por muitos anos esteve associada e ainda está, né, principalmente em algumas filosofias que dão, né, essa ênfase à fase materialista do servir, né, que tem a sua função também, quer dizer, é o ato físico, né, de doar alguma coisa física a alguém, né? Mas nós sabemos como o Frater está ampliando essa visão de serviço, que pode ser feito 24 horas por dia, até dormindo, até no seu ambiente de trabalho, é com o sorriso, é com a palavra, é com a atenção que você dedica. Né? Não é necessariamente doando algo material, às vezes até num gesto automático, sem reflexão nenhuma, para apaziguar a consciência, que é o que muitos fazem. Né? Este é o mais delicado, né? Esse é o mais delicado, porque no fundo você está no se servir, não no servir, não é? Ou servir-se, vamos dizer, né? Entendeu? Então, é muito importante, mas o que está se demonstrando, e felizmente isso, até a prática diária, nós estamos vendo cada vez mais que isso está se ampliando,
não é? Felizmente hoje já temos leis falando disso. Infelizmente alguns interpretam mal, que é você está usando das pessoas para, mas não é assim. Eu acho que a pessoa que tem uma oportunidade de fazer um serviço voluntário é um enriquecimento. Não tem a menor dúvida, se ela estiver fazendo consciente, ou mesmo que não um grau de consciência não tão profundo, mas é benéfico. É benéfico. Benéfico para os outros e benéfico para ela. Agora, nós precisamos ter cuidado com essa coisa de achar que é só o material. E aí é que fica o mais delicado. Porque o grande servir é espiritual. E que você pode fazer a qualquer momento, a qualquer distância, em qualquer lugar. Aí muda. Tá? Não é só aquela coisa de você só dar o pão para o pobre. O pobre ele precisa muito mais do que isso. Não é? Ele precisa, não tem a menor dúvida que o pão faz falta, mas existe um outro pão que alimenta muito mais, que alimenta a alma, que alimenta tudo mais, até vamos dizer assim, o mais profundo do ser. Então o servir, ele tem uma amplitude fantástica. Então por isso se escolheu no clipe justamente essa imagem do mar, da profundidade, daquelas ondas se arrebentando, não é? Como quem diz, é uma coisa difícil, não é? Você enfrentar as ondas, enfrentar o mar, as pedras, as rochas, não é assim? Mas que coisa interessante que quando você vai mergulhando no mais profundo, vem a tranquilidade, vem as cores, vem a beleza, vem uma série de coisas. E isso vale para nós como seres humanos. Então nós temos que entender que o servir também nos leva a uma penetração ao interior, uma penetração mais profunda e mais íntima, como essa da gente poder afirmar de que eu estou servindo mesmo dormindo. Essa foi realmente uma revelação, não é? Essa sua colocação. Não Frater Elias, o que me impressiona é que a maioria das pessoas, pelo menos aquelas que não estão engajadas num caminho espiritualista, né, seja dogmático ou não, né, seja religioso ou um caminho místico, são que as suas metas para as suas vidas, né, são todas pessoais, né, de realização pessoal. Muito bom, muito importante, mas a gente às vezes não vê nenhuma meta, nenhum objetivo que saia, né, que descentralize a pessoa, né, que seja voltado para o outro. Né? E quando ela inicia a senda mística, a gente vê esse processo de descentralização e acontecendo naturalmente. Ela passa a se preocupar, ampliar o seu raio, né? De preocupação, não inclui só ela e sua família, os seus entes queridos, passa a ampliar e incluir a humanidade. Mas viu, que processo bonito esse. Lindo, mas veja, Frater Jamil, o que nos conduz, vamos dizer assim, nessa caminhada? O que nos dá tranquilidade nisso? É o servir. Quer dizer, a gente tem que entender isso, aplicar isso, praticar isso. Através da prática, porque senão você fica na teoria. Esse é o mais delicado no mundo que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos tornando, às vezes, nos tornando teóricos. Não é? Mas às vezes até filósofos, mas filósofos teóricos. Teólogos teóricos. Então nós temos que entrar na prática. E o que nos leva à prática é o servir. Daí colocarmos, sempre que podemos, se temos oportunidade, nos colocarmos que a mensagem de Jesus é uma das mais belas nesse sentido, não é? Que é justamente porque é o servir. Quer dizer, não adianta você ficar só discutindo, não é? Ou se você está fazendo um trabalho em grupo e você quer, já de início ou mesmo durante, você quer saber quem que é o maior, quem que vai ser o melhor. Não é isto. Porque no fundo é aquele que estiver mais servindo, é o maior servidor. Entende? Quer dizer, esse servidor do quê? Do bem, daquele que está procurando fazer o melhor, daquele que está procurando fazer coisas construtivas, benéficas, úteis. E nem que esse serviço não apareça, né? Porque muitas pessoas se propõem a servir, mas desde que o seu serviço apareça, né? Seja conhecido pelos outros. É isto que é a coisa. Então aí entra a questão do silêncio, não é? De como você faz a benemerência, vamos dizer, não é? Leva a sua mensagem. É isso tudo. Mas o que ocorre? Que nós sempre temos que ter em mente que aquela famosa imagem que possivelmente venhamos até usar no nosso cenário, vamos dizer assim, futuro, não é? Do olho de Deus, do olho que tudo vê, não é? Quer dizer, a gente tem que está se esquecendo disso, que todos os nossos atos são vistos,
são avaliados. Até os pensamentos mais secretos. São medidos, até os mais secretos, até os mais profundos. Veja que coisa mais linda. Mas para a gente entender isso, tem que ser através da espiritualidade. E o servir é que vai mostrando isso. O servir é um exercício importantíssimo, fundamental. E é tão interessante que mesmo alguns profissionais, acho que já falamos isso em um determinado programa, mesmo, vamos dizer assim, nas empresas, uma pessoa que faz o serviço voluntário, ela tem uma preferência, porque alguns já observaram que essas pessoas são mais harmonizadas, são mais tranquilas, são mais servidoras. É verdade. Não é? É verdade. Quer dizer, isso é uma coisa hoje já mensurável, muitas das vezes a olhos vistos já. Por isso, porque queira ou não, nós nos voltamos para o interior. É muito difícil você servir sem você fazer essa volta, essa introspecção, vamos dizer, às vezes até mais profundas, não é? Mas para isso precisa ter uma disposição. Nós nos lembramos sempre, quando falamos do servir, de São Francisco de Assis, não é? Quando ele recebeu aquela mensagem, não é? A primeira experiência, uma das primeiras, quer dizer, vai Francisco e faz, vamos dizer assim, ele entendeu que fosse o quê? Que o serviço dele era reformar aquela construção, a igreja que estava caindo, física, né? A igreja física, veja que coisa, aquele é o maior exemplo de servir, entendeu? Juntar as pedras e começou a levantar tudo, uma nova experiência. Francisco, não é isto, não é apenas isso, você tem que reformular a igreja como um todo. E como você fazer isso, que não fosse através do servir, do serviço? Não tem como, não teve como. Então o que ocorreu? Até hoje, esse serviço está pelo mundo afora. Inclusive é importante reconhecer, né, que os franciscanos, né, no âmbito da Igreja Católica, são grandes exemplos de serviço voluntário, desapegado. De servir. De serviço de doação total, exato, integral mesmo. Né? De um desapego total, de um desprender-se total, de um despir-se total. Não é? Então, na mística tem uma expressão muito, muito bonita que se diz o seguinte: despir-se das vestes mundanas. Não é? É isto? Então é um exemplo belíssimo, fantástico. Então o servir, não tem a menor dúvida. Porque se você não faz isso numa escola, numa tradição mística, religiosa, o que ocorre? Você começa a se enveredar por outros caminhos. Falando um pouquinho aí para os nossos fratres e sorores que acompanham cada vez mais o programa, evidentemente é um programa Rosa Cruz, né, também voltado, talvez especificamente para a ordem, mas para todas as pessoas. O serviço nos organismos afiliados, né, nós temos aí na Ordem Rosa Cruz os nossos organismos afiliados, que são grandes exemplos, né, de uma esfera de serviço fenomenal, né, onde a pessoa está ali voluntariamente servindo, né, para que aquela espiritualidade que é irradiada possa ter a sua continuidade e estar transformando o ambiente, a cidade onde está localizado. Muito bem colocado, viu, Frater Jamil? Então, daí a expressão serviço Rosa Cruz. Mas, no caso, vamos dizer assim, do rosacrucianismo, isso tem uma implicação muito mais ampla, por exemplo, porque através daquele servir, você sabe muito bem que aquilo está se irradiando. Às vezes, para as pessoas que não têm uma cultura, um conhecimento, um entendimento místico, metafísico, espiritual, fica difícil entender isso. Mas um estudante de misticismo, um estudante da espiritualidade, ele tem que tomar conhecimento disso, ele tem que ter consciência disso. Então aquele servir é muito mais do que apenas aquele momento, não é? Há uma irradiação espiritual, não é? Então é essa irradiação que muitas das vezes fala muito mais alto, é muito mais representativa, está entendendo? Porque está atingindo pessoas, muitas das vezes até de forma silenciosa. Aí vamos dizer assim, mas será que é assim mesmo? Será que isso funciona? O que é que nós podemos dizer? Experimente. É só experimentar, porque isso, como nós já falamos, você vai ver as transformações na sua vida, no seu lar. Como já dissemos, tem pessoas às vezes que não acreditam que ela pode abençoar o seu lar, que o seu lar pode ser abençoado, mas para isso ela precisa fazer algum trabalho, que muitas das vezes é através do servir.
Com certeza. Não é? E outra coisa interessante, Fratre Elias, é sempre bom lembrar que a Ordem Rosa Cruz tem um trabalho que é reiteradamente levantado aqui nos nossos programas, que é o Conselho de Solace, ou o Conselho de Auxílio Espiritual, que é também chamado de Comissão Silenciosa, né? Exato. Que alguns membros, né, preparados através de uma prática mística específica, irradiam silenciosamente essas vibrações de cura, de bem-estar, e os resultados nós temos aí nos nossos arquivos são fenomenais. Né? E que é um exercício de servir. De servir. Porque ele é totalmente, puramente altruístico, não é? E que você está fazendo onde você estiver, no seu lar, no seu trabalho, na rua, no ônibus e assim por diante, caminhando, não é? E é um trabalho, um servir altruístico em benefício, não é nem desse nem daquele, não só dele ou de um membro da sua família, de toda a humanidade. Mas como se fala pouco disso, e a ordem realmente estamos falando, porque o próprio momento, vamos assim dizer, nos permite, né? Que coisa mais linda hoje, podemos falar isso na televisão, podemos falar isso para todas as pessoas, não é? Mas isso é um serviço milenar, não é? Isso sempre foi feito há muito tempo, mesmo em lugares que nós, de certa forma, passaram a ser tidos até muitas das vezes como heréticos, né? Se faziam esses trabalhos do servir. Sim. Essa consciência do servir é muito antiga, é milenar, não é alguma descoberta que foi feita agora há pouco tempo pela física quântica ou isto ou aquilo. É milenar, o servir é milenar. A interdependência. Tudo, não é? É milenar. Isso sempre se teve consciência disso. Fratre Elias, para aquela pessoa que está sendo tocada agora por essas palavras, que está refletindo se sua vida não tem sido mais egoísta do que altruísta, né? E que está pensando em começar alguma coisa, o que o senhor, baseado no rosacrucianismo, na sua experiência dentro da ordem, aconselharia essa pessoa? Ela se joga diretamente num trabalho voluntário físico ou ela pode começar reformando-se, fazendo esse trabalho de irradiação, mudando já a sua esfera de pensamento, descentralizando de egoísta para altruísta, você colocando à disposição? Uma coisa, viu, Fratre Jamil, que sempre nós precisamos ter cuidado, é aquela coisa dos extremos, né? Então eu vou abandonar tudo, vou deixar tudo, porque já vivi errado até agora. Não é isso. Primeira coisa, nós temos que entender que o trabalho que nós fazemos é uma grande fonte de transformação, seja qual for. O que nós precisamos é transformá-lo num bem, vamos dizer assim, num trabalho de bem, pelo bem. Isso poderá ser de forma silenciosa, não é? Ou, vamos assim dizer, das mais variadas formas. Agora, o que nós não podemos fazer é isso, abandonarmos tudo para dizer, bom, agora de hoje para diante eu vou fazer só o trabalho altruístico. Não é isso, é transformarmos tudo o que nós fazemos numa ação benéfica, construtiva e útil. Se nós conseguirmos fazer isso, nós estaremos fazendo um grande trabalho. E para que nós possamos atingir, então, essa integração no serviço universal, porque ele é universal, né? Sim, ele reverbera pelo universo, vamos então encerrar esse programa uma vez mais, agora com um novo olhar, né? Com este clipe que foi montado especificamente para estimular, né, o serviço na sua visão mais amplificada em nós. O servir. O servir é um dos mestres mais poderosos. Ele nos concede inúmeras graças
tão logo nos coloquemos à sua disposição. Recebemos a inspiração e a força necessárias para realizarmos as ações feitas para o bem geral. Ele nos faz conhecer a profunda alegria do trabalho realizado altruisticamente. Nossa participação no servir nos ajuda consideravelmente a desenvolver nossa compreensão e nossas faculdades potenciais. Sentimos no interior mais profundo de nós mesmos a paz e o amor que resultam de nossa harmonização com as leis divinas. O servir é uma das vias que conduzem à eterna luz da sabedoria divina. Quem é o maior? Quem é o maior? O Mestre Jesus, sentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Meditemos.